Graça e paz, meus irmãos. Nosso vídeo de hoje, nossa devocional de hoje, tem como tema a chamada ao compromisso com Cristo. E o nosso texto é Lucas, capítulo 9, versos 59 e 60. Leiamos. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos que estejas conosco nesta hora de devocional, para que o Senhor mesmo nos ensine a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então fazendo essas devocionais mais recentes no tema compromisso. E a nossa geração, a nossa presente geração, precisa se lembrar o que significa compromisso. A nossa sociedade, que é absolutamente consumista, profundamente consumista, não aceita essa ideia. Quando nós assumimos um compromisso com Cristo, estamos assumindo de forma integral um compromisso que abrange todas as áreas de nossa vida, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, todo o nosso coração. Não há lugar para distrações, não há lugar para pausas. Um compromisso com Cristo abrange o período de toda a nossa vida. Vamos exemplificar, vamos pensar um pouco a respeito disso. O que significa isso? Você não vai passar 24 horas por dia dentro da igreja, nem lendo a Bíblia e nem pregando o Evangelho. Você também não vai passar 24 horas por dia orando, mas os seus pensamentos deverão estar em Deus 24 horas por dia. Isso é oração. Então, sob esse aspecto, você vai estar orando 24 horas por dia, o tempo todo. Todas as suas decisões passarão pelo crivo da palavra de Deus. Em todas as suas atitudes, você estará avaliando se Deus aprova ou não aquilo que você vai fazer ou não vai fazer. Você estará ligado o tempo todo em Deus. De acordo com o nosso texto, então, Jesus não estava ali querendo desanimar os seus seguidores, mas ele quer que eles tomem decisões maduras e conscientes. Ele estava orientando nesse sentido. Então, os versos 59 e 60 dizem: segue-me. A outro o Senhor Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Sepultar os mortos, ainda mais o próprio Pai, é para nós hoje um dever cristão, um dever sublime, um dever que não se abandona. Ninguém abandonaria o sepultamento do seu Pai para fazer outra coisa qualquer. Sepultar os mortos era para os judeus naquela época uma tarefa religiosa. Sepultar o próprio pai era uma das principais tarefas da família e da sociedade. Assim, esse rapaz não estaria pedindo nada demais, porém a resposta de Jesus foi incomum, foi inesperada. Ele diz: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega a palavra de Deus. Diante de toda esse conhecimento que nós temos sobre o sepultamento dos mortos e esse sentimento que nós temos, diante de toda a seriedade que envolvia esses acontecimentos, nos parece muito pouco provável que o pai desse discípulo tivesse morrido e ele estivesse ali longe de sua família, à espera de uma autorização de Jesus para ir sepultar o seu pai. O mais provável é então que esse discípulo estivesse querendo a autorização de Jesus
para cuidar de seu pai até que ele morresse, e só então poderia seguir a Jesus. Podemos pensar que a resposta de Jesus foi muito dura, mas Jesus tratava as pessoas dizendo-lhes exatamente o que precisavam ouvir. Ele explicava como era difícil seguir a ele, né? Foi assim que o jovem rico foi confrontado. Jesus percebeu que o Deus daquele moço era o dinheiro e Jesus o confrontou. Nesse caso, desse discípulo, esse discípulo de Jesus estava, vamos dizer, arranjando uma desculpa para postergar o compromisso com Cristo. Mas nada poderia fazer com que o reino de Deus não fosse prioridade absoluta na sua vida. Jesus então coloca as coisas nos seus devidos lugares. Qualquer coisa que estivesse acima do reino de Deus deveria ser repensada, ainda que fosse uma coisa boa, culturalmente aceita. Vamos usar dois versículos, a sequência desse texto, os versos 61 e 62, e ele diz o seguinte: outra pessoa lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. É claro que aqui Jesus não quer que nós negligenciemos nossa família, negligenciemos nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossos cônjuges, nem nossos amigos, né? É claro que Jesus não quer que nós negligenciemos a igreja, as pessoas. Ele mesmo cuidou de sua mãe e de seus irmãos também até o fim dos seus dias. Mesmo pregado na cruz, ele ainda se lembrou de sua mãe, e o apóstolo João estava ali ao lado dela, e ele falou: cuida, João, essa é sua mãe. Cuidou de Maria, sua mãe, encaminhou para que João estivesse cuidando dela. Compromisso. E ele se refere, na realidade, então, ao nível de compromisso que ele requer de cada um de nós. Determinação, essa é a palavra. Mesmo quando estão em xeque as coisas mais importantes e legítimas das nossas afeições familiares. Meus irmãos, tenhamos compromisso com Cristo e determinação para fazer a sua obra, e que Deus nos abençoe. Amém.